Olha só, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos importantes aqui que eu estava pensando. Nós estamos vivendo em meio a um cenário, né, vamos dizer assim, um deserto chamado Covid, uma situação que onde a falta de fé, de esperança entrou na vida de muitas pessoas. Empresas fecharam, pessoas que jamais imaginavam que um dia poderiam ser desempregadas, estão desempregadas. Então é toda uma questão econômica, social. Hoje nós estamos enfrentando essa realidade, né? E nós precisamos de líderes do futuro que consigam nos dar direção e nos mostrar o caminho, a saída no final do túnel, né? Porque falar daquilo que é errado, daquilo que é ruim, é muito mais fácil. E quando nós olhamos para a maioria das pessoas que consideramos que seja um líder na nossa geografia, a grande maioria deles eles enxergaram e saíram na frente porque eles tiveram algumas atitudes, né? A primeira atitude que um líder, que é alguém que eu posso dizer que é um visionário, que é alguém que vai ter experiência que jamais alguém vai ter, é porque ele decide ser o primeiro a testar. Ele testa. Segundo, quando a pessoa se submete a testar, automaticamente ele está abrindo uma possibilidade de os erros acontecer. Quando os erros acontecem, ele está dando a possibilidade para ele aprender também, né? E quando ele aprende, ele evolui. Então, o ciclo, ele se repete. Mas a grande maioria das pessoas, ela não se submete ao teste devido a ter medo, principalmente por experiência ruins. Ela não se submete a testar algo. Às vezes tem até vontade de fazer alguma coisa nova, mas ela tem medo de testar. A pessoa tem medo de testar. Então só conseguirá enxergar além e ver aquilo que os outros não estão vendo quando você tiver coragem de testar. Quando você testar, você vai errar, isso é normal. E quando você errar, você vai aprender. Então o erro, ele vai trazer as experiências, o fracasso vai acontecer. Mas a recompensa do fracasso é o aprendizado. Só aprende quem tem maturidade para testar e quem entende que vai errar. Se você não tiver coragem para testar algo que você quer, jamais você vai errar, jamais você vai aprender e jamais você vai evoluir. Então falar de alguém que erra, falar de alguém que não está dando certo, falar de alguém que não está prosperando, falar de alguém que não vai dar certo é muito fácil. Eu quero ver você ter coragem de testar, eu quero ver você ter coragem de errar, eu quero ver você ter coragem de aprender e eu quero ver você ter coragem de evoluir. Só vai ter experiências que jamais alguém vai ter quem tiver coragem de testar. Tudo começa por aí. A grande maioria das pessoas jamais vai ter experiência que você vai ter. Sabe por quê? Jamais elas irão viver o que você vai viver. Porque nunca elas terão coragem de testar, nunca elas terão coragem de errar, nunca elas irão passar pelo processo de aprendizado que você passou e nunca elas irão evoluir. E todas as vezes que você tiver coragem para testar, você também vai errar, você vai aprender e você vai evoluir. O ciclo, ele vai se repetir. Mas toda vez que você testar, que você errar, que você aprender, e quando você fizer esse ciclo, você vai evoluir, porque você vai testar e agora você não vai mais começar errando, você vai evoluindo, porque você teve autoridade, teve coragem para testar. E é assim que acontece o ciclo de tudo na nossa história. Então não se preocupe, seja um líder do futuro, seja um líder que enxerga no meio do caos a luz no final do túnel e sai na frente de todos. Porque quem testa, ele erra, mas ele aprende e ele evolui. O resultado, a recompensa do fracasso é a evolução e o aprendizado. Faz sentido? Anota aí. Valeu!